Sexto e último dia da nossa campanha Cristo Vive em Mim, Gálatas capítulo 6, Paulo fala: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou seja, caiu, ninguém é infalível, não caiu de propósito, né? Acabou vacilando ali, caiu, ninguém é infalível, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se alguém for surpreendido, vocês que são espirituais, vocês que estão firmes, devem restaurá-lo com mansidão. Mas cuidado, porém, cada um para que não seja tentado. Então, alguém caiu em pecado, não julgue, não aponte o dedo, mas tenta trazê-lo de volta em amor, em mansidão. Podia ser você não é infalível. Muito provavelmente em algum momento você vai falhar, eu vou falhar. E aí nós vamos precisar da ajuda de alguém. Então hoje alguém está precisando da sua ajuda, não aponte o dedo, estenda a mão para ajudar essa pessoa a se levantar, amém? E cuidado para que ninguém seja tentado. O que é a tentação? A tentação é a raiz do pecado, é onde o pecado nasce. Primeiro eu sou tentado, aí eu vou dando lugar a essa tentação, até que o pecado é consumido, né? A árvore do pecado cresce e aí dá o fruto do pecado, que é o que? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas tudo começa na raiz, na tentação. Então não dê lugar para a tentação. Está sendo tentado? Corre dali, foge dali, sai fora. Amém? Para que isso não se torne um pecado. Versículo 4. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Então, cada um examine os seus próprios atos sem se comparar com ninguém. Nós precisamos nos analisar todos os dias com base na palavra de Deus. Estou fazendo o que agrada a Deus? Estou fazendo o que desagrada? Como é que é? Mas isso tem que ser feito sem comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque você não é tão sujo quanto seus inimigos dizem. Você não é tão sujo quanto seus inimigos dizem, mas você também não é tão bom quanto seus amigos dizem. Eu não sou tão bom, eu não sou tão cheio do Espírito Santo como quem me admira diz, mas também não sou tão ruim quanto quem não me admira diz. Então, se for para se comparar com alguém, se compare com Cristo. Se compare com Cristo, porque a Bíblia nos incentiva a caminharmos em consagração, vivendo no Espírito, para que cheguemos na altura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então a intenção da palavra de Deus é nos moldar e nos transformar a ponto de sermos como Cristo. Então, se for para se comparar com alguém, se compare com Cristo, porque às vezes a gente olha para o lado e vê uma pessoa que está ali, está em pecado, né, está caminhando com dificuldade, mas está indo, e a gente fala: eu sou bom demais, eu estou bem demais na parada. Nossa, eu tô demais, Deus deve estar batendo palma para mim do céu. Não se engane, meu amigo, não se engane. Mas da mesma forma tem gente que olha para um pastor, olha para uma pastora, para um pregador, para uma pregadora e fala: meu Deus, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter essa unção, essa autoridade. Engano seu, porque quem usa ele, quem usa ela é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que está em você. Então não se compare com ninguém. Se for para se comparar, se compare simplesmente apenas com Cristo Jesus. Amém? Versículo 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém? Nem precisa explicar isso aqui. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, o que nós já falamos aqui no vídeo anterior do capítulo 5. Ou nós temos as obras da carne ou do Espírito. As da carne, nós vamos colher destruição, morte, inferno. E os do Espírito, vida eterna, céu, alegria, Jesus, festa no céu para sempre, amém? Coisa boa. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então existe colheita para a nossa vida. Existe coisa boa para chegar na minha vida e na sua, se não desanimarmos. Então Deus te trouxe nesse vídeo para te dizer: persevere, tente mais uma vez, continue, faça de novo, plante de novo, chore de novo se preciso for, ore de novo, jejue de novo, faça um voto com Deus de novo, mas não desanime, pois se não desanimar no tempo certo, tem colheita boa de Deus chegando para a sua vida. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, presta atenção, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tem gente que age de tal modo apenas para não ser perseguido por causa do Evangelho. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Olha a diferença do versículo 12 e do 17. Tem gente que vive um evangelho de tal forma que não quer ser perseguido. E Paulo está falando, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu vivi o evangelho raiz, o evangelho verdadeiro. Quando tive que apanhar, apanhei. Quando tive que falar a verdade e ser perseguido, o fiz. Quando tive que ser apedrejado, fui apedrejado também. Mas em nenhum momento neguei a verdadeira palavra de Deus. Está aqui o crente de mentira, que vive um evangelho fácil para não ser perseguido, para não ser julgado, para não ser expulso, para não ser excluído. E o evangelho verdadeiro, que está disposto a perder tudo, até mesmo a sua própria vida, como aconteceu com Paulo. O fim da sua vida foi ser decapitado, mas estava disposto por amor a Cristo. Que evangelho nós temos vivido? O de verdade ou o de mentira? Olha o que diz aqui no versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Gálatas 2, dá nome a esta campanha. Já fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Agora Paulo fala, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não quero nada que vem dele, né? De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. Então o que importa é ser mudado por dentro, o nosso coração, a nossa mente, sermos cheios do Espírito Santo, amém? E estar crucificado para o mundo e o mundo para nós. Tiago 4,4, geração incrédula, infiel, não sabem vocês que ou nós somos amigos de Deus ou amigos do mundo? Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Então nós precisamos escolher de quem seremos amigos e de quem seremos inimigo. Eu quero ser amigo de Deus. Por isso, eu, Vitor, estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E no versículo 17, novamente, lendo ele, Paulo fala, trago no corpo as marcas de Cristo. As marcas, as cicatrizes. Cicatriz fala o quê? Fala de um machucado, fala de uma ferida, fala de algo que aconteceu no passado, mas que já fechou, que já passou. Então Paulo está falando, houve sofrimento, houve perseguição, houve aflição, houve angústia, porém não houve morte, não houve desânimo, não houve esfriamento espiritual, houve triunfo, houve vitória em Cristo Jesus. Então hoje, o que para você é uma ferida aberta, Deus vai curar, Deus vai cicatrizar. E lá na frente, quando você olhar para trás, vai ser apenas uma marca, uma cicatriz, que você vai falar, doeu, foi difícil, mas eu venci. Mas eu venci em Cristo Jesus, mas Cristo me deu vitória. Hoje o que para você é dor, amanhã vai ser testemunho. Hoje o que para você é ferida aberta, amanhã vai ser uma marca, que você vai se lembrar de onde Deus tirou, de como Deus transformou a sua vida, de como Deus operou o impossível dentro da sua casa, de como Deus transformou alguém por quem você orou durante tantos anos. Hoje pode ser uma ferida aberta, amanhã vai ser apenas uma cicatriz, e vai ser uma cicatriz que glorifica o nome de Deus. Tá vendo isso aqui? Machuquei feio, doeu pra caramba, sofri, mas Deus me deu vitória, mas Deus me curou, mas Deus me transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, fique firme, não desanime, não pare, não reclame, não desista, não se esfrie, não abandone a Cristo por nada, porque o que hoje está doendo, o que hoje está te ferindo, amanhã vai ser motivo de risada, amanhã vai ser motivo de alegria, amanhã vai ser testemunho e ainda vai ser usado por Deus para curar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você.
Amém? Então não pare e não desanime, porque se não desanimar, no tempo certo, na plenitude do tempo de Deus, nós colheremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós.